como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Então, a liturgia da palavra desse quarto domingo da Páscoa, nós continuamos a leitura dos Atos dos Apóstolos. Parece até que é a mesma leitura da semana passada, né? Pedro de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou e falou à multidão. Parece não, é a continuação da leitura de semana passada. E aqui, na semana passada, o objetivo, né, da pregação do Colégio Apostólico era convencer sobre a ressurreição de Jesus, a presença de Jesus ressuscitado. E hoje nós damos mais um passo, após reconhecer a ressurreição, reconhecer a pessoa, a presença do ressuscitado. O segundo passo é a conversão, a mudança de mentalidade. E após a mudança de mentalidade, o próximo passo após a conversão é o batismo. É viver esta vida nova, configurada a Jesus ressuscitado. Configurar nossa vida, nossos gestos a Jesus ressuscitado. Então, essa pregação, os primeiros destinatários dessa pregação eram os judeus. Tanto é que São Pedro, né, vai falar aqui, este Jesus que crucificaram, e eles, a resposta no coração deles, a aflição, a tristeza, o arrependimento, a conversão. Então, os primeiros destinatários são os judeus, mas esse convite dessa leitura se estende à humanidade inteira, a todos aqueles que são convidados a fazer parte dessa família de Deus. Então, mudando um pouco a perspectiva, né? Essa leitura também é um estímulo para os futuros pregadores, porque a pregação de São Pedro é muito autêntica, genuína, e somada ao testemunho dos apóstolos, né? Convenceu os judeus. Quantos abraçaram a fé, se converteram, se batizaram? Então, é um estímulo para os pregadores. Uma pregação autêntica, né, que é pregação e testemunho de vida, é capaz de transformar e convencer as pessoas. A segunda leitura da carta de São Pedro é destinada a uma comunidade, não sei de onde, eu não me lembro agora, mas a comunidade estava passando por problemas internos, externos, né, perseguição, e o objetivo é animar a comunidade e recordá-los do exemplo de Jesus. Colocar o bom pastor, Jesus o bom pastor, como modelo de todos aqueles que abraçam a fé. De fato, nós somos cristãos, ele é o nosso modelo. E nós somos chamados a enfrentar as dificuldades com muita paciência, que não enfrentar as situações da vida com paciência, não é ser como o povo diz, né? Eu não sei a palavra, como se não tivéssemos reação diante dos problemas, das dificuldades, não. É sofrer com elegância de fé, com inteireza, com paciência, com discernimento, e nunca apelar para a violência, né? Quanto ao injuriado, não retribua as injúrias, quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Olha que bonito para nós nesse tempo, né? Diante das violências que a gente sofre, verbais, físicas, a gente sempre quer fazer justiça, né? Às vezes a gente recebe, alguém nos ofende com palavras, a gente logo quer fazer arranjos de palavras bonitas para destruir a pessoa.
Vamos lembrar do nosso bom pastor na cruz, né? Aqui, com certeza, é uma alusão ao servo sofredor lá de Isaías. Sofrer com elegância, nunca apelar para fazer a justiça com as nossas próprias mãos, antes colocar nas mãos daquele que julga com justiça. Mas na hora de se posicionar também a gente tem que se posicionar. Deixar tudo na mão de Deus e que Ele responda. A gente também tem que utilizar a sabedoria que Ele mesmo nos dá como dom para dar respostas diante das muitas situações que aparecem. Por fim, esse trecho do Evangelho de São João 10, que é um encanto para nós, para mim me toca muito lembrar daquela imagem de Jesus, o bom pastor, com as ovelhas. E outro dia eu mostrava para o Kleber que lá onde temos nossos quartos, tem um quadro do bom pastor, não sei se vocês já repararam. Mas que quadro bonito, né? O pastor olhando para as ovelhas, e lá longe tem uma ovelha extraviada, né? Eu ainda brincava com o Kleber, a ovelha negra. E de fato ela está escura lá. Mas toca o coração da gente quando a gente olha Jesus com a ovelha junto de si, o cuidado do bom pastor. Essa figura do pastor era muito familiar ao povo de Israel, muito querida, muito bonita para eles, né? Tocava muito o coração do povo de Israel. E logo no Antigo Testamento eles já começaram a associar a figura de pastor a Deus que conduz o povo, aos líderes políticos, né, representantes políticos, religiosos, e uma comparação muito bonita, desde o Antigo Testamento, essa construção, essa associação da figura do pastor com essas três dimensões. E hoje eu ainda coloco todos nós que de fato temos uma responsabilidade na família, no trabalho, todos nós que temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros, nós somos pastores. E aí a gente destaca o esforço bonito pós-conciliado, depois do Vaticano II, da Igreja criar várias pastorais e movimentos nessa tentativa de mostrar que todos nós temos que cuidar do rebanho. E a Igreja rica nas pastorais, na catequese, juventude, pastoral do batismo, os ministros da Eucaristia, quanta pastoral, quanto movimento bonito para ajudar a Igreja nessa tarefa bonita e não deixar a Igreja ser o que o Papa falou, uma igreja caduca que fica fechada em si mesma e não dá passos para frente. Mas então Jesus aqui no Evangelho, quando ele se declara o bom pastor, é justamente chamando a atenção daqueles que tinham a tarefa primeira de pastorear, os líderes políticos e religiosos. O Papa Francisco, uma das vezes que eu ouvi ele falando sobre isso, ele fala que parece, ele não afirma que era assim, parece que os líderes religiosos daquela época ficavam doidos para o culto, a ação litúrgica acabar logo, para eles verem quanto que entrou lá no cofre. Parece que eles ficavam com o olho para o céu e o olho para o cofre, para ver quanto estava caindo lá na oferta. Mas Jesus faz exatamente essa crítica não só aos daquele tempo, mas os futuros, aos de todos os tempos, aqueles que têm a missão de ser bons pastores, mas que se desviam da missão, que não cuidam das ovelhas com amor, que não se esvaziam de si para ir ao encontro do outro. E ao encontro da ovelha que se perdeu, às vezes a gente tem 99 pessoas que estão dando certo, e ao encontro de uma que se perdeu, é uma só, deixa para lá. Isso não é uma atitude de um bom pastor. O bom pastor vai à frente, dá vida se for preciso e defende as ovelhas dos ladrões e dos assaltantes. E quantos ladrões e quantos assaltantes nós temos nesse tempo, né? Não é julgando, mas a gente vê quanta gente que tem a missão de ir à frente conduzindo e, coitados, não sei para onde conduz o povo, porque não sabe se conduzir até Deus. E a crítica que Jesus faz me lembra a crítica ontem, o pedido da CNBB às autoridades políticas do nosso tempo. Que é com tristeza que nós acompanhamos tudo que está acontecendo, e nós pedimos a cooperação em defesa da vida,
Nós estamos tristes, não gostamos do que aconteceu. Acompanhamos isso com perplexidade, né, diante da violência verbal aos cuidados que a gente tem que tomar com o Covid, o desrespeito à vida de milhares de pessoas que morreram vítimas desse Covid e serem tratadas como, não sei, não me toca. É a atitude profética de Jesus, o bom pastor. Nós temos que, às vezes, recordar aqueles que têm a responsabilidade de cuidar que, de fato, é uma missão muito bonita e uma responsabilidade muito grande. Então, que ao ouvir esse Evangelho, nós possamos reconhecer a figura do bom pastor. Somos essa ovelha amada, querida pelo bom pastor, e temos também que cuidar. Não é de uma ovelha, de duas, não é número, mas é amor. Quem ama não conta com número, com quantidade de valores. Quem ama, ama e vai atrás de uma, de meia, do que for. Então vamos pedir a Deus essa graça de sermos bons pastores, e eu acredito que as irmãs que têm tanto tempo já de profissão religiosa, né, de caminhada, eu penso que se vocês tivessem visualizado no primeiro dia, lá antes da consagração, todas as dificuldades que enfrentariam, e os noivos também, quando vão casar, se visualizassem todas as dificuldades que viriam, com certeza iam se enfraquecer. É como São Pedro afundar. Mas quando a gente se entrega nas mãos do bom pastor, a gente consegue, mesmo com as limitações e com as fragilidades, caminhar para frente. Então, que ao ouvir o Evangelho do bom pastor, a gente não olhe para as nossas limitações, as nossas fragilidades, para as dificuldades que porventura possam vir, mas que a gente assuma o compromisso de cuidar e de participar na missão do bom pastor, de conduzir as ovelhas às pastagens da vida e a vida em plenitude.